Em princípio, eu acho que cada estado deveria ter a sua lei, deveria fazer... Mas eu acho que tem outros ajustes que a gente tem que fazer no Brasil... Antes desse. Como, por exemplo, acabar com o voto obrigatório, que eu acho... inclusive o voto presidiário. Então, eu acho... O tratamento que a gente, da mídia em geral, dá para a polícia é muito injusto. Porque a polícia só é notícia quando dá alguma coisa errada. A gente sabe, né? Notícia boa não é notícia. O Rio de Janeiro, nosso amado Rio de Janeiro, inaugurou a prática de dividir os criminosos por presídio de acordo com a facção. Então o sujeito é preso, você pergunta para ele, meu filho, a que facção você pertence? Que loucura isso, né? Não, é assim, e a justificativa das pessoas, não, porque se nós não fizermos isso, haverá o caos no sistema prisional. Quer dizer, a preocupação não é com a segurança do cidadão. É com o bandido. A preocupação é com o bandido. Estatística dada pelo ministro da Justiça, 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. Assim, não é possível que a polícia seja tão ruim assim que 40% das prisões que ela faz sejam de gente inocente. Né? No Brasil em que a gente vive, as estatísticas que a gente tem disponíveis dizem o seguinte: no Brasil ocorre mais ou menos 40 mil homicídios por ano. Você imagina o que é 40 mil pessoas mortas? Eu acho que é a capacidade do Maracanã atual. Na Guerra do Vietnã morreram 65 mil. Em 2017 foram 65 mil aqui no Brasil. Agora, desses 40 mil, 8%. Em 8% só dos casos, a polícia sabe quem matou. 92% dos casos, fica por isso você mesmo. Não sabe quem matou. Fala, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, no Encontro de Gerações. Nosso convidado de hoje é o Roberto Mota, que é um comentarista político, escritor, palestrante, um dos fundadores do Partido Novo, marido da Alexandra. Isso, o mais importante. O mais importante de tudo. E aí... Esse é o destaque, né? Um prazer te receber aqui no podcast Osnagli, Encontro de Gerações. O objetivo aqui é sempre falar sobre continuidade, como uma geração pode complementar a outra... legado, né? O que a gente quer deixar para o Brasil, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu sou Duda Nagli, ator e empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E eu te pergunto, e aí? Primeiro eu quero agradecer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, para vocês me receberem. A gente tem muita coisa para falar, né? A gente está muito feliz que você tenha vindo. Mas a gente fica aqui querendo falar com você sobre a questão que você domina, que é a segurança, né? Por que ninguém não está em plataforma nenhuma, ninguém toma atitude nenhuma e a gente está nessa situação? Tem muitas formas de responder essa sua pergunta, Leda. A forma que eu achei que melhor sintetiza o que eu descobri, porque eu sou engenheiro civil, né? Eu, há muito tempo, resolvi entender um pouco de segurança pública, principalmente por conta do meu envolvimento na criação do Partido Novo. Eu senti que isso era um problema que afeta todo mundo. No Brasil, todo mundo já foi assaltado. Eu conheço um monte de gente que já foi assaltado. E aí eu, desde aquela época, 2009 mais ou menos, que eu tento entender por que isso é assim. E eu morei há 5 anos nos Estados Unidos, de 90 a 94, e lá não é assim. Lá a vida das pessoas não inclui a preocupação permanente com segurança pública. Lá você vive vida normal. Você não fica preocupado em ter 2 celulares. Né? Inclusive tem uma história muito curiosa de uma grande autoridade, eu não vou dizer o nome, que eu entrevistei uma vez, uma grande autoridade da segurança pública. E me confessou que ele tinha 2 celulares, um para o ladrão. Você acredita num negócio desse? Inacreditável mesmo. Inacreditável. Mas, enfim, o resumo é que, na minha visão, são as ideias erradas que a gente vem adotando há muito tempo no Brasil. Essas ideias influenciaram a forma com a qual o nosso sistema de justiça criminal é estruturado. Ele não é um sistema de justiça criminal criado e mantido para cuidar da vítima ou para impedir que as pessoas sejam vítimas, não. Ele é preocupado, o foco dele está no bem-estar do bandido, daquela pessoa que escolheu cometer um crime. Isso vai desde a audiência de custódia até, eu vi recentemente uma juíza que fala com intimidade com o bandido, que ela já prendeu não sei quantas vezes. Você viu isso? Tem. Ela fala como se fosse um amiguinho dela. Rio Grande do Sul? Eu não sei de onde é, mas
Lá tem uma famosa por soltar com liberalidade os criminosos, e aconteceu agora há pouco tempo de um bandido, eu acho que a gente pode chamar de bandido, um sujeito que matou a mãe e enterrou a mãe num concreto. Nossa. Né? Bandido. E esse bandido, como praticamente todo bandido no Brasil, foi autorizado para progredir para o regime semiaberto, e agora é suspeito de ter matado, esquartejado a namorada e espalhado os pedaços do corpo dela pela cidade. E aí a juíza disse que ela não tinha como saber que ele ia fazer isso, que ela não tinha bola de cristal. A gente podia propor fazer uma vaquinha para comprar uma bola de cristal para a juíza, né? Teve outro caso de um bandido que foi preso 87 vezes no Rio de Janeiro. E aí foram perguntar ao juiz, como é que o juiz que soltou ele depois que ele foi preso 86 vezes. E aí o juiz disse que ele não trabalha com futurologia. Mas no caso era passadologia, não era futurologia, né? Porque não é possível que uma pessoa cometeu 86 crimes e você não tem como saber se ele vai ou não vai. Né? Parou, né? E agora parou. Não, e tem uma parte também muito estrutural, porque, assim, desde de juízes e de políticos que estão intrinsecamente ligados, tanto os juízes que têm o escritório da esposa, da irmã, da mulher, do amigo, que defende casos das pessoas envolvidas onde ele vai julgar, até político que também está intrinsecamente ligado, órgão de imprensa também que está intrinsecamente ligado com contravenção, Então, é uma simbiose também das organizações criminosas e a sociedade e a economia geral do Brasil, né? Como é que você vê isso, assim, essa mistura mesmo das coisas e como separar isso tudo? Né? Como é que a gente poderia separar isso? Você foi numa das questões mais críticas, Duda. Você só esqueceu uma parte desse quebra-cabeça aí, que são as ONGs. Multimilionárias. As incríveis ONGs que são governamentais. Isso, as ONGs governamentais. Exato. São todas de esquerda. Todas de esquerda. Não tem nenhuma de direita. E todas defendem o desencarceramento, a descriminalização do tráfico de drogas. Isso é engraçado, porque não tem nenhuma que defenda penas mais duras. Todas elas defendem. Na verdade, o criminoso é um pobre coitado, ele é vítima da sociedade. E aí você junta essas ONGs com esse ecossistema que você descreveu, aí você tem uma engrenagem do mal. Porque a verdade é que tem muita gente ganhando muito dinheiro com criminosos que entram, saem. Para a gente, isso é uma coisa inconcebível. Como é que pode o sujeito cometer vários crimes graves e continuar sendo solto? Mas quando você olha sob o ponto de vista do business, isso faz um sentido enorme, né? Pois é. E as ONGs recebem muito dinheiro, inclusive dinheiro de fora do Brasil, né? Jorge Soros e tal. Estava falando isso hoje de manhã. Muitas dessas ONGs, ou talvez a maioria, são financiadas em dólar. E elas controlam a narrativa sobre criminalidade que aparece na mídia. Pode observar. Amanhã você vai ver uma reportagem dizendo o Instituto ABC publicou uma pesquisa dizendo que... falando qualquer coisa sobre criminalidade, qualquer coisa. Aí você vai ver o Instituto ABC, entra lá no site, tem lá o dinheirinho do senhor Jorge Soros, da Ford Foundation, de várias fundações que promovem e é sempre o mesmo conjunto de pautas, né? Controle da polícia, preciso colocar câmeras na polícia, é preciso soltar os criminosos. Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando esse crime terrível que aconteceu nos Estados Unidos, acho que há 2 semanas atrás, de uma imigrante ucraniana. Que foi assassinada. O negro assassinou dentro do metrô. Foi assassinada a sangue frio. Nossa, uma coisa terrível. Por um criminoso que já tinha sido preso 16 vezes por crimes graves. E aí é igualzinho, a mesma coisa, né? Você vai ver a juíza, por acaso, essa história dos Estados Unidos tem até uma coisa mais grave, que eu desconhecia, é que quem determinou a soltura foi uma funcionária lá da Justiça, que ela é como se fosse uma juíza, mas não é bem uma juíza. É uma coisa que nos Estados Unidos se chama de magistrado,
mas é uma funcionária nomeada pelo tribunal que não é juiz, mas que tem o poder de soltar criminosos. E não tem nem certificado de advogado nos Estados Unidos. Então, ela não é nem advogada. E quando foram investigar, tem envolvido em uma série de outras coisas. Então, esse é um fenômeno, não é só um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno internacional. Você viu a Whoopi, aquela atriz, defendendo? Não se pode criminalizar o rapaz, não se pode criminalizar, tomar partido desse crime, nem politizar esse crime. Porque, imagina, o rapaz é uma vítima da sociedade, a vítima que matou a moça que estava sentadinha quietinha no metrô. Isso matou porque ela era branca. É um fenômeno mundial. Que ele disse. Mas isso, Leda, na verdade, isso é resultado de uma coisa cultural que tem a ver com a pergunta que o Duda fez, né? Que quando você olha para a cultura de uma forma geral, a partir de um determinado momento, a cultura brasileira, a americana não, você tem a glamorização do bandido. Né? Uma coisa que a gente sente na sociedade, o bandido... Né, até sexy, o bandido, as moças ficam, olha, o cara é bandido, né? As moças sobem, vão lá na comunidade para participar dos bailes para ver se ficam com os bandidos. As séries apresentam para elas, né? De os caras de fuzil, né? Aquilo muitos colares de ouro, pulseiras de ouro. E a cultura colabora para isso, né? Tem a primeira vez que isso me chamou a atenção foi quando eu vi uma obra, eu acho que é do Hélio Oiticica, dos anos 60. Parangolés. Ele fazia os parangolés, mas essa não é parangolé, não. Eu acho que é uma gravura, uma pintura de um criminoso chamado Cara de Cão. Nossa. É um desenho do criminoso morto no chão e embaixo tem os dizeres seja bandido, seja herói, se eu não me engano. E aquilo ali, assim, à primeira vista não tem nada demais, é uma expressão dessa. Mas essa é a direção geral da nossa arte. Eu acho que só tem uma exceção, que é a exceção que comprova a regra, que é a história do Tropa de Elite, né? Que pela primeira vez você teve um herói policial, mas que foi por acaso, parece, que foi meio né? que por acaso, né? Tem essa lenda urbana, né? De que tentaram construir o Capitão Nascimento para ele ser um vilão execrado e a população, é isso aí e tal. Né? Que foi, tipo, a arte atirou no que queria, acertou no que não via. Agora, o que me impressiona é que isso não é uma preocupação das autoridades, na verdade, de verdade. É uma coisa meio julga-gelo. Quer dizer, a polícia prende o bandido, o juiz solta, o judiciário solta. Né? As leis todas favorecem, né? Como é que chama? A audiência de custódia, que eu acho uma loucura, assim. E acho um absurdo. Também. Completo. A audiência de custódia, o que aconteceu? O Brasil assinou um tratado internacional chamado Pacto de San José da Costa Rica. Esse pacto, ele é um tratado sobre direitos humanos. Que faz uma série de exigências razoáveis. O Fux lembrou do tratado. Você viu? Vi. É sensacional. Que esse tratado ele é usado da forma que convém, quando convém, pela esquerda. Quando não convém, ele é ignorado. Então, o que esse tratado diz? Ele diz o seguinte: qualquer pessoa presa tem que ser levada à frente de um juiz em um prazo razoável. Só isso. Aí, no Brasil, isso foi interpretado da seguinte forma: vamos criar uma audiência só para o bandido ser inspecionado pelo juiz, e essa audiência tem que acontecer em até 24 horas. É a coisa que mais funciona bem no Brasil, a audiência de custódia. Incrível. Exceto quando os réus são réus que não são de esquerda, né? Quando são réus políticos, aí a coisa muda um pouco. Mas, de uma forma geral, é assim. É um serviço de atendimento ao consumidor para bandido. É a coisa mais inacreditável, porque a polícia leva o bandido para o juiz. A polícia não pode falar. A polícia não pode abrir a boca. Só o bandido que pode falar. Cadê a vítima nessa audiência? Não tem a vítima. É só o bandido. Aí o que o juiz faz é perguntar: o senhor está sendo bem tratado? O senhor, por acaso, sofreu algum... Imagina você perguntando a um bandido, que na maioria dos casos é um indivíduo que fez opção pelo crime. Aquele cara tá lá porque ele assaltou alguém, ele esfaqueou, ele estuprou, ele fez alguma coisa. Aí você vai perguntar para ele se ele tem alguma coisa a dizer da polícia.
E tem o caso famoso, né, gravado em vídeo, da juíza que pergunta pro bandido se tá com frio, gostaria de dá um casaquinho pra ele, dá um cafezinho. Mas é verdade. E os policiais que estão ali, será que eles não estão com frio? Será que eles não estão com fome? Então, é uma coisa absurda. Como tem audiência de custódia, Leda, tem várias outras coisas que na hora que você para analisar, você se pergunta como é que isso pôde um dia ser criado. O que se passava na cabeça de alguém que criou um troço desse, né? Isso foi criado quando? Não, e qual foi a justificativa? Qual que é o funcionamento ideal para essa audiência de custódia para não exceder a justificativa foi essa que eu te falei, né? Foi o Pacto de São José Foi o Pacto de São José da Costa Rica. O funcionamento ideal desse protocolo. Qual que seria? Então, você me dá agora uma caneta. O processo. Uma caneta. Então, eu digo o seguinte, nós vamos converter a audiência de custódia, ela vai ser a primeira audiência do processo criminal. Você chama a vítima, chama os policiais e chama o bandido. Agora, primeiro, começando pela vítima. O que você sofreu? O que aconteceu com você, né? Ouviu? Agora, os policiais. A gente quer ouvir o que... Depois deixa o bandido falar. Se ele tiver que se queixar de alguma coisa, tudo bem. Agora, você criar um troço cuja única função é dar ao criminoso a oportunidade dele falar mal da polícia e você ignorar... E ele tem alguma consequência direta se ele, por acaso, mentir? Tem policial... Ao cuidado dele? Ser. Ele fala, pra ele, não. Me enfiar na porrada ali e tal. Aí ele não tem nenhuma tem policial que direta. sai da audiência de custódia sendo já processado. Porque o bandido diz, olha... bateram em mim. Aí os policiais são afastados, sabem um processo criminal. E aí, daqui a 2 meses, 3 meses, um ano, se comprova que nada aconteceu. Cara, você imagina você que é um policial que você arriscou a sua vida para fazer uma prisão. Você podia, né, ter um monte de coisa ter acontecido com você. E você saber que você vai passar por um troço desse. E mais, estatística dada pelo ministro da Justiça, 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. Assim, não é possível que a polícia seja tão ruim assim que 40% das prisões que ela faz sejam de gente inocente. Né? No Brasil em que a gente vive, assim, a regra é você ver um monte de crimes que jamais vão ser punidos, né? Mas a audiência de custódia também tem esse objetivo de saber se a pessoa é inocente ou não? Ou é só para ver se ela foi bem cuidada? Não, é só a condição... Só para ver se foi respeitado os direitos humanos ali daquele... E aí o juiz verifica também se aquela prisão precisa ou não ser mantida. Vai se tornar preventiva ou não, né? E agora, por que você cria um procedimento específico para isso? Por que você não cria um procedimento que faça com que o processo... Vítima, né? Lógico. Considerando todas as prioridades do Brasil, soltar o bandido o quanto antes não é a prioridade que a população espera agora, né? Porque a regra no Brasil é que a maioria dos crimes não é nem investigado. As estatísticas que a gente tem disponíveis diz o seguinte: o Brasil ocorre mais ou menos 40 mil homicídios por ano. Você imagina o que é 40 mil pessoas mortas? Eu acho que é a capacidade do Maracanã atual. Na Guerra do Vietnã morreram 65 mil. Em 2017 foram 65 mil aqui no Brasil. Agora, desses 40 mil, 8%. Em 8% só dos casos, a polícia sabe quem matou. 92% dos casos... Fica por isso você mesmo. Não sabe quem matou. Então, que extrapola assim, imagina, 40 mil homicídios. Aí 3 suspeitos por homicídio. Então aí já são, sei lá, 120 mil possíveis criminosos. E aí, como é que vai investigar 120 mil hipóteses? Então, onde é que teria... 120 mil álibis. Onde é que deveria estar o foco? Sem falar os assaltos e tudo. Mas aí tem um outro dado que é importante, que é o seguinte. É uma pesquisa científica, um paper, que eu falo muito na minha palestra, que me diz que, caos, né? 66% dos crimes são cometidos por 10% dos criminosos. Então, você não precisa sair por aí prendendo... É só você focar naqueles bandidos que são... Você falou do cara que foi 87 vezes. Afunilar o negócio. Porra, esse cara, a chance de ter sido ele, né? Pegar o cara que já teve várias passagens, a chance de ele ter feito de novo. E tem outra coisa, assim, muito
Peraí, só um pouquinho. Vamos te interromper um minutinho. Já que interrompeu, vamos interromper com estilo. Interromper com uma caixa de suplementos da Muito obrigado. Suplementos da melhor qualidade, que a gente representa já há mais de 3 anos. É o nosso patrocinador master aqui do podcast. Acredita. A Alexandra vai amar. Creatina. Ela vai gostar. Que bom. Muito obrigado. Ledinha que escolheu a sua caixa. Pessoalmente, ela gosta de ter esse cuidado aqui. Muito obrigado. E creatina, além de ser um ótimo suplemento para ganho de massa muscular e energia, também é muito bom para quem exerce trabalhos mentais como o teu, porque também ajuda na produção de energia do cérebro, da cognição, da memória. Então, são suplementos excelentes aí. Muito obrigado. São suplementos que nós usamos, né? Lembrando, tem o link aqui no QR Code na tela e tem na descrição também. Você vai direto pro site oficial da Doctors First e além das promoções que estiverem rolando, o cupom LEDA5 com mais 5% de desconto. 5. Você escolhe. E aí mais 5% de desconto, além das promoções. Então é acumulativo. Aproveita. E aí, eu vou te perguntar uma coisa, voltando na audiência de custódia. Não teve um projeto que foi aprovado que acabaria a audiência de custódia? Não, ainda não. Ainda não? Foi a saidinha temporária, que até do Derrite. O projeto acabou com a saidinha temporária, só que não a justiça decidiu que só vale para os criminosos que forem presos a partir de agora. Quer dizer, assim, enquanto isso... A população carcerária continua com direito. É a falta do senso de urgência, que eu acho que muitas vezes cega as pessoas, né, que estão no meio do sistema de justiça criminal, porque eles não vivem exatamente a vida que a gente vive, né? Boa parte deles tem o seu esquema de proteção, segurança. Eles não estão como a gente. Tira essa caixa pra lá para não te incomodar. Senão você vai querer vou acabar esbarrando, Vou derrubar. E tem alguém pensando numa solução para isso? Porque a violência no Brasil cresce, né? Quais seriam as prioridades? Pelo menos a gente acha que cresce. Já foi pior. O pico dos índices de criminalidade no Brasil, vamos pegar o índice de homicídio, né? O pico foi em 2017. E nós chegamos a 31 homicídios por 100 mil habitantes. Depois, os índices caíram um pouquinho. No primeiro trimestre de 2019, houve uma queda grande de 25%. Aí você pergunta, por quê? Porque não aprovaram nenhuma lei nova, não mudou a forma da polícia trabalhar, né? Pois é só para as pessoas pensarem. Mas os índices ainda são absurdos, inaceitáveis. Se eu não me engano, o índice de homicídios que era 31, já foi 31, hoje está em 20 ou 21, que ainda é altíssimo. Os Estados Unidos é 5, a Inglaterra é 1, o Japão é meio. Assim, não existe nenhuma democracia, Estado democrático de direito com esses índices que a gente tem, né? É triste e você demais. Sente que tem alguém pensando uma política nacional de segurança? Tem. E quais seriam as prioridades, na tua opinião, assim, para dar um choque de ordem ali e melhorar isso? Primeiro, mudar a lei. A nossa lei, que tem coisas como progressão de regime. O que é progressão de regime? Você é condenado a 30 anos, é de mentirinha. Porque, dependendo da sua situação, é possível que você foi condenado a 30 anos, é possível que você fique só 5 realmente preso. Depois você passa para o chamado regime semiaberto, que significa na prática que você vai para onde você quiser, faz o que você quiser, e depois você passa para o regime aberto, que é uma loucura, que é você tá preso, mas você não está preso. Então e tem gente que defende isso, né? Que cria argumentos. Então, a primeira coisa é mudar a lei. Essa é a prioridade 0. A segunda coisa é retomar o controle dos presídios que hoje estão nas mãos das facções criminosas. A maioria dos presídios no Brasil são controlados por facções. O Rio de Janeiro, nosso amado Rio de Janeiro, inaugurou a prática de dividir os criminosos por presídio de acordo com a facção. Então o sujeito é preso, você pergunta para ele, meu filho, a que facção você pertence? Que loucura isso, né? Não, é assim, e a justificativa das pessoas, não, porque se nós não fizermos isso, haverá o caos no sistema prisional. Quer dizer, a preocupação não é com a segurança do cidadão. É com o bandido. A preocupação é com o bandido. Porque senão vai haver... É sempre. É o fio condutor, sabe, da história. E a terceira coisa a gente tem muito que melhorar na organização das polícias, na forma com a qual as polícias trabalham. Não faltam sugestões vindas de policiais para fazer isso, né? Então são essas 3 coisas. Mexer na lei, retomar o controle dos presídios e ajustar a forma de trabalho
das polícias. Essa parte de mexer na lei também está incluído mexer nos juízes, porque os agentes que operam ali a lei, quem interpreta a lei, eu vejo como leigo, eu não conheço tão profundamente assim esse universo. Eu sou leigo também, Duda, eu não sou advogado. Você é um cara que está diariamente debatendo com as pessoas mais importantes do Brasil desse assunto e é uma pessoa intelectualmente comprometida com essa busca dessas soluções e eu digo no sentido de eu sou um cidadão aqui querendo entender, ainda meio pisando em ovos assim para falar publicamente sobre esse assunto, porque a gente vive numa liberdade plena, então por isso a gente evita falar algumas coisas publicamente, porque estamos aqui, né, nesse momento. E, enfim, tem muitos juízes, muita gente, tanto políticos, juízes, procuradores, intrinsecamente ligados a as facções ou outros esquemas de poder paralelos. Eu acho que esse não é o problema maior. Não é? O problema maior é o seguinte, nós todos, eu falei isso hoje de manhã na palestra que eu dei, nós todos somos, de uma forma ou de outra, herdeiros de Paulo Freire. Tá. Nós consumimos ideias que nós nunca suspeitamos que são ideologicamente carregadas. Porque essas ideias foram vendidas pra gente como se fosse bom senso. Né? Então, eu me lembro a primeira vez que quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu voltei pro Brasil em 94, eu me lembro quando eu escutei um porta-voz da Polícia Militar, não sei qual foi o estado, mas um porta-voz da Polícia Militar dizendo, olha, se você for assaltado, não reaja. Fique calmo. Acalme, eu não esqueço isso. Acalme o bandido. Não faça gestos. Tem empatia. Aí eu fiquei pensando, ele está nervoso porque ele está exercendo a profissão dele. É o que está por trás disso, né? Aí você fica pensando, quando é que um policial americano diria isso para um cidadão americano? No Texas, por exemplo. Não, em qualquer lugar. Assim, é inconcebível você receber um conselho como esse. Então, os nossos magistrados, os nossos promotores, todos eles consumiram a mesma dieta cultural que nós. As escolas de direito do Brasil... Você sabia que o Brasil tem mais escolas de direito do que todos os outros países do planeta somados? Mas advogados per capita também, por 100 mil habitantes. Você pega todos os outros países, só umas universidades de direito, não dá o número... O Brasil tem mais do que todo o resto do planeta. Aí você... Esses futuros bacharéis em direito, eles aprendem isso. Eles leem Foucault, eles aprendem, né, que a polícia é uma força opressora, que o capitalismo a culpa é da desigualdade. É da desigualdade, é preciso. Não se pode punir. Vai surgir naturalmente por conta da desigualdade. Eu vou contar uma outra história aqui daquela autoridade que eu falei que carrega um segundo celular pro bandido. Eu estava entrevistando e aí a gente... falando sobre operações policiais nas comunidades, porque teve uma decisão judicial aí que proibiu, durante quase 5 anos, né, foram suspensas as operações policiais. E aí essa autoridade me dizia, mas Roberto, veja bem, a polícia não pode chegar na comunidade fazendo uma operação, porque você tem que lembrar que as pessoas que moram lá não têm acesso à educação. Aí eu falei assim, doutor, tudo bem, o senhor tem razão, mas... Me corrija se eu estiver errado. A maioria das pessoas que moram lá não são honestas e decentes, mesmo sem acesso à educação? Aí ele ficou olhando assim para mim. Não, realmente. Veja. Então você dizer que a pessoa escolheu a carreira de crime... Também, as pessoas honestas lógico, são duplamente vítimas. Porque elas estão debaixo do jugo do crime organizado. Sabe qual que é uma doideira? Que parece que é como se fosse um feudo. Eles são os que a gente chama de traficantes, por exemplo, ou das facções, é quase como se fosse um eufemismo, porque eles não são só traficantes, eles vendem droga também, mas eles cobram imposto sobre todas as transações comerciais e econômicas que acontecem naquela região. É como se eles fossem donos das pessoas, como se eles fossem os senhores feudais ali do crime. Gás. Eles são donos do gás, da construção civil, da internet. Você sabia que tem lugar que cobra imposto, uma taxa para quando você se muda para a comunidade? E quando você sai da comunidade, você tem que pagar um imposto pro cara, uma taxa. Quero ver construir um segundo andar no sobrado sem autorização da facção. É que nem aquele imposto que tem, que quem vai morar ao lado de restingas e tal, tem que pagar.
Como é que chama? A Laudênio. É Laudênio, Igual o Laudênio do Império, né? Que até hoje, na Barra da Tijuca, ali naquela área da Península e tal, tem Laudênio. Que é a mesma coisa que isso, que o traficante faz. Ele deve ter aprendido. Você sabe que eles são donos das pessoas ali. Eles se sentem donos das pessoas da região. Exatamente. Né? E isso é uma coisa inacreditável. Você vai explicar para um gringo assim, como é que você vai explicar nesse detalhe? Eu acho que quando a gente chama de traficante é um eufemismo. A gente está protegendo a proliferação desse modelo de... Você sabe que você atingiu no alvo, Duda, porque tem um escritor, aliás, mora aqui em São Paulo, e vocês precisam chamar ele aqui, que é um dos maiores especialistas nessa história de facção, terrorismo, chama Alessandro Visacro. Excelente, olha. Vamos chamar. E ele classifica esse fenômeno usando exatamente esse termo que você falou, neofeudalismo. Ele diz que é isso, é domínio territorial, os caras são donos das vidas das pessoas, e há muito tempo acabou essa história de droga. É só mais uma atividade droga que eles fazem. É só uma coisa, é até a atividade menor. Porque eles dominam a internet, dominam o gás. O cigarro, dominam a atitude. Tudo. Eu tenho uma experiência pessoal nisso. O Duda mandou comprar um botijão de gás para uma churrasqueira, para de inox. Aí eu comprei o botijão, a de inox veio elétrica. Eu tinha que me desfazer do botijão. Desse pequeno detalhe. Né? Ninguém perguntou como era de inox. Aí compramos o botijão. E eu queria dar um botijão para uma pessoa que trabalhava para mim. E aí ela falou, claro, vou pedir para o traficante para poder subir com o botijão. Porque foi comprado numa outra comunidade, não na comunidade que ela morava. E então, não foi comprado na comunidade que ela morava, que é perto da minha casa, porque ele não tinha o vasilhame. Então eu comprei numa outra comunidade, mas ele teve que autorizar o gás subir para a casa dela. E ele autorizou, porque ela tinha ido lá perguntar se ele tinha o vasilhame, ele tinha dito que não tinha, então ela usou esse argumento. E o engraçado é que o não esquema... é uma loucura isso? Você me viu envolvida nessa história. A estrutura burocrática é muito mais ágil e muito mais flexível do que a estrutura do Estado brasileiro. Ele marcou, falou, então pode subir quarta-feira, meio-dia. Ok, quarta-feira, meio-dia. Subiu o botijão. Senão a gente ia ter que ir no poupa-tempo, marcar uma reunião, aí levar um monte de papel... Eles são muito rápidos, né, nas autorizações. Você sabe que eu tenho um caso de um amigo que ele foi alto executivo de uma empresa telefônica, não vou falar aqui o nome da empresa, vocês vão entender por quê. E tinha uma equipe trabalhando no Rio de Janeiro, colocando cabo. A equipe foi sequestrada por uma facção do narcotráfico e ligou para a empresa para pedir o resgate da empresa. Os caras estavam aqui mexendo em cabo, todo mundo aqui, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo, a não ser que vocês venham aqui pagar um passaram aqui na nossa propriedade, como se fosse, né? É isso aí. Um cabo de internet. E eles soltaram a equipe? Aí tem uma longa história aí, mas acabaram soltando. Rolou, não. Eu tenho outro caso. Tem outro caso de um amigo também que tem uma... Ele agora está morando nos Estados Unidos, mas ele tem uma empresa num subúrbio do Rio de Janeiro, e ele falou, Roberto, os 2 provedores de internet que prestavam serviço para mim pararam de prestar. Porque os traficantes deram o ultimato e eles resolveram que não iam pagar. Simplesmente não tem mais internet onde eu moro. Tem que botar Starlink, de repente. Tem que botar Starlink. Tira esses intermediários. Se deixarem, né? Starlink, o problema é outro. É só como se fosse uma anteninha. A anteninha já pega direto do satélite. A gente fica... falando assim, parece que a gente está louco, né? Assim, e se você fala isso aqui em São Paulo... Não, a gente está louco, isso é um fato. Né? Morando no Brasil, a gente fica louco naturalmente. E morando aqui em São Paulo, quando a gente conta isso, muita gente fica espantada, achando que não é possível, não é? Mas, porque aqui é mais separado do que o Rio de Janeiro, distante, né? Não é tão misturado, porque o Rio, pela própria geografia, é tudo muito misturado. Eu acho que lá tem o contraste evidente, mas... Fica mais evidente por isso. A Adapta é o maior ecossistema de inteligência artificial generativa do Brasil, reunindo numa única plataforma ferramentas poderosas, cursos práticos e conteúdos atualizados para profissionais e empresas que buscam se destacar no mundo digital. E a sua principal solução, a Adapta One, oferece acesso a mais de 15 modelos de inteligência artificial, incluindo GPT, Cloud, Opus, Gemini Pro, Llama. E, além disso, disponibiliza cursos e certificações em áreas como marketing, gestão e criação de conteúdo, além de uma newsletter semanal com insights valiosos. Para empresas, o Adapta One Business proporciona soluções sob demanda com inteligências artificiais otimizadas
para uso profissional, apoiando análises, criação de conteúdo e comunicação com segurança e alta performance. Então, você quer saber mais? Clica no link aqui na descrição. E vale conferir com certeza, a gente se vê lá, na Adapta. A Seraflame é uma marca brasileira com mais de 60 anos de tradição, fundada por um casal de imigrantes alemães que começaram produzindo canecos de chopp. A Seraflame é referência mundial em cerâmica refratária, que é uma cerâmica especial resistente a choques térmicos, ideal para você cozinhar de forma prática e saudável. Com produtos exclusivos que unem qualidade, design e tecnologia, a Seraflame está presente na casa de milhões de brasileiros, levando mais saúde, mais sabor e beleza para o dia a dia. A Seraflame é uma marca que valoriza cada momento, transformando a sua cozinha num espaço de prazer e de muito cuidado. Vale a pena conferir com certeza os produtos Seraflame. No link da descrição você já vai direto para o site oficial e se você usar o cupom OSNAGLE, 15% de desconto. Bom, né? E a questão do domínio territorial, eu acho que no Rio é mais grave por causa disso, né? Você está em Copacabana, você está em Ipanema, você está no Leblon, você anda 2 quadras e você está num território que não é mais Estado brasileiro. Eu acho que o Rio de Janeiro inteiro. Eu uma vez fiz uma... A Barra tem o Terreirão, aí Jacarepaguá, tem... São poucas áreas do Rio que você está a mais de 1 quilômetro de um local dominado por narcotráfico. Se você pegar o mapa do Rio, aí São Paulo, sob esse ponto, é diferente. São Paulo está mais afastado, então as pessoas não têm tanto contato direto, né? Uma coisa... Como a gente tem, né? E depois os prestadores de serviço, de modo geral, porteiros... funcionários da limpeza, manicures, são das comunidades, né? Então, todo mundo conhece alguém que mora em alguma comunidade, né? Não é raro isso, é óbvio, né? O Rio de Janeiro é como se fosse um puro suco ali do Brasil, né? De todas essas peculiaridades. Mas uma coisa que me impressiona também, como é que as facções narcoterroristas e os bicheiros, por exemplo, se relacionam, porque... Nem as facções se metem com os bicheiros, né? Tem essa coisa da tradição e também tem a parte do jeito que eles fazem a gestão ali das áreas e do poder deles. O Rio é realmente muito engraçado nesse sentido, né? Mas eu acho que esse aspecto... Até teve uma série muito boa recentemente, né? Sobre o mundo dos bicheiros. E é uma coisa muito interessante isso, né? Porque... O fenômeno do crime organizado é um fenômeno no mundo inteiro. Você teve nos Estados Unidos, durante muito tempo, a máfia tinha uma presença... nos anos 70, a máfia dominava alguns setores de Nova York, né? Tem o Japão com a Yakuza. Miami também tinha. Chefão, a gente viu em vários filmes isso. Claro. Né? Então, uma colaboração entre a máfia italiana... Eu vi um documentário uma vez, não sei se você já ouviu falar nessa história, se faz sentido ou não, mas o exército americano e os aliados só conseguiram invadir a Itália de Mussolini, também com o apoio da máfia italiana. É verdade. E aí, por conta disso, que a máfia italiana também teve uma colaboração e cresceu a proliferação tão grande em Nova York, ali nos Estados Unidos, por conta dessa colaboração momentânea para derrotar o Mussolini. A colaboração é verdade. Eu não sei se isso teve como resultado o crescimento, mas a colaboração é verdade mesmo. Eles usaram a máfia italiana para ajudar a desembarcar lá. Mas o fenômeno do crime organizado sempre vai existir, porque sempre vai existir gente no Estado que não tem escrúpulos. A corrupção é um fenômeno mundial. Qualquer lugar que tem poder, você chega para um cara e essas coisas movimentam muito dinheiro, né? O tráfico de drogas e o jogo é muita grana. Então é inevitável que isso aconteça. Você tem que ficar fazendo sempre um serviço de faxina. Agora, em relação ao Rio de Janeiro, e aí a Leda está melhor capacitada para falar sobre isso do que eu, porque... eu não sou muito ligado em carnaval. Eu sei que a Leda gosta de carnaval. Mas acho que a grande... Já gostei mais, mas eu convivi com todos eles. Mas essa foi a grande entrada, né? TV Globo, o Camarote do Castor. Mas não foi a grande chave do... Não foi a grande chave do fenômeno dos bicheiros? Foi que eles se colocaram como patronos do carnaval, eles né? São patronos do carnaval até hoje, né? Eles são os responsáveis pelo carnaval. Tem até uma declaração do sambista que falou, né? Sem o bicho, o carnaval não existiria, né? Não, você vê que na hora do esquenta, na avenida, quando vai começar o desfile,
A TV Globo, em geral, abafa o som dessa hora, mas o puxador do samba, que o Jamelão me perdoe, o cantor, o intérprete não pode falar samba, puxador? Ele não gostava, ele odiava quando você falava entrevistando ele. Sabia, não, o Jamelão que é puxador, não sou puxador de nada. Eu sou intérprete. Então, eu sabia, eu tive que aprender isso, porque eu entrevistei várias vezes ele. Mas na hora que ele fala ali no Esquenta, quando a bateria tá cantando um samba que nem é o samba do ano e tal, que é um samba mais conhecido, o campeão e tal, ele fala, obrigada, meu tio, obrigada, meu padrinho, e fala o nome do bicheiro e é muito reverenciado, né? E os bicheiros estão na avenida também, abrindo a escola, na frente da escola. E eles são patronos, eles têm organizações sociais. Não governamentais. Não governamentais. Por exemplo, a Beija-Flor, o Anísio, tem um atendimento à comunidade gigantesco. Na Mangueira tem um atendimento também às crianças da Mangueira, que tem que apresentar a carteira da escola, mostrar que você vai à escola todo dia, que você tem nota boa, senão você não toca na bateria da Mirim, entendeu? Tem um jogo ali. E funciona esse negócio, não, entendeu? Isso, tem atendimento isso médico. Um jeito de operar. Toda facção criminosa do mundo sempre teve essa coisa de dar benesses para a população local para ter colaboração ali, ter uma rede de espionagem, ter pessoas para proteger ali o esquema. Sempre fez parte, né? Sempre teve. Então, mas o ali Pablo Escobar também fazia um monte de trabalho social. Ligando o carnaval com o bicho e tal, as organizações deles são incríveis, assim, como... a comunidade fica muito grata, né? Porque também o Estado não faz a parte dele. Por isso que as comunidades gostam do trabalho dos bicheiros, né? Porque eles vão fazer um trabalho eles social. Não deixam o Estado fazer a parte que o Estado deveria fazer e eles suprem isso como parte de propaganda. Tem a parte tem essa coisa de terrorismo, é a propaganda armada. E eles fazem a parte do plata ou plomo, que também o Pablo Escobar falava muito, né? Por um lado, eles dão benesses, dão esmola, dão dinheiro, auxílios e tal. Por outro lado, eles ameaçam de morte. Então, a população fica refém ali, né? Da espada. A população não tem muita escolha, né? Não tem escolha. Hoje em dia se fala muito no Rio de Janeiro do avanço do PCC, né? Porque o PCC é uma organização de São Paulo, né? Tudo aqui em São Paulo é mais profissional, né? Tudo mais... E tinha a época da federação, lembra? Que era a união da colaboração do Comando Vermelho com o PCC, que eles chamavam de federação, e foi uma época que cresceu muito isso. Depois parou de se falar dessa expressão federação. Não sei nem como é que tá hoje em dia. E como é que isso não tem fim? Como é que a Colômbia fez? Como é que os Estados Unidos... Isso não fez. Acabaram de matar o ex-presidente da Colômbia. Pois não fizeram, né? Mas você vê, por exemplo, um país como a Itália nos anos 70, né? 70, acho que 80, tinha problemas graves de máfia e terrorismo, lembra? Tinha as Brigadas Vermelhas, né? Tinha vários grupos terroristas que explodiram bombas, sequestraram o ministro Aldo Moro, Aldo Moro, nossa, assim, noticiei. A Itália estava à beira de ser um Estado falido. E aí fizeram a Operação Mãos Limpas. Mas aqui a Operação Lava Jato acabou do jeito que acabou. Né? Pois é. Então, isso, Leda, combate ao crime é uma decisão política. Não a gente nunca vai combater o crime se as pessoas que estão no poder acharem que não, o crime não tem nada demais e, quer saber, até é bom pra gente, porque é o que o Duda falou, deixa todo mundo aí no sufoco, depois eu dou aqui um qualquer e vai ficar todo mundo grato. Porque esse é o grande jogo da política populista, né? Você enche o Estado, tira a riqueza das pessoas, deixa todo mundo à míngua, e aí você pega um pouco da riqueza que você tirou, dá de volta pro cara, e as pessoas ficam gratas, como se você tivesse... Santo. Agora, as polícias, de modo geral, não de modo geral, mas muita gente na polícia tem um comportamento muito duvidoso, né? Também. Leda, isso acontece em todas as instituições, né? Você vai... Lembra da história do Rio de Janeiro, do anestesista que estuprou uma mulher na mesa de parto? Nossa. Aí não é... Lembra dessa história? Você vai dizer, não, porque os médicos são tudo, né? Qualquer profissão, se você colocar uma lupa em cima... E a situação específica da polícia é que o policial ele trabalha na fronteira com o caos.
Se você sentar com um policial um dia, passar o dia inteiro ouvindo as histórias que ele conta, você sabe, eu não tenho estômago para isso. Não. O policial contar... Eu me lembro de uma história que me foi contada por 2 policiais que eu entrevistei no meu programa Conexão Moto aqui de São Paulo. Ele contando a história de um sujeito que eles foram fazer receberam um chamado e foram responder. Era um sujeito que tinha se separado da mulher, estava com raiva da mulher, e aí ele tinha entrado na casa e estava mantendo como refém 2 filhas, 2 meninas pequenas. Porra. E aí a mulher desesperada do lado de fora, e aí a bola tá com você, policial. E aí eles ficaram não sei quanto tempo negociando. Então presta atenção se isso aqui é rotina de trabalho para alguém. Tem um estômago, ficaram horas, quando finalmente entraram na casa, achavam que estavam tudo resolvido, chegaram lá dentro, o cara tinha matado as 2 filhas. Ai. Você imagina um troço desse? Né? É muito difícil. Né? Isso é... Aí o que você faz? Assim, vamos nos colocar na pele de um policial. Você entra na casa e você vê as 2 crianças mortas ali e o sujeito olhando para você. Então, essa é a rotina do policial. O policial está sempre entre a tentação e o desespero. Ele é o estado nas piores situações que você pode imaginar. Então, eu acho... O tratamento que a gente, da mídia em geral, dá para a polícia é muito injusto. Porque a polícia só é notícia quando dá alguma coisa errada. A gente sabe, né? Notícia boa não é notícia. Só as pessoas só querem saber quando acontece uma desgraça. Mas você imagina você trabalhar numa profissão onde você só aparece na mídia no dia em que você faz uma besteira, né? A margem de erro é 0. Então, na minha experiência pessoal, Leda, e aí, mais uma coisa, você adiciona em cima disso tudo isso que a gente falou até agora aqui no programa, né? Um país que acha o bandido máximo, onde os contraventores são os grandes benfeitores, né? Onde as autoridades acham que não tem nada demais você roubar um celular, porque é para tomar uma cervejinha. Cara, imagina o que é você ser policial num país como esse, né? E o que você faria, assim, para valorizar mais, assim, porque eu imagino que... essa insalubridade geral, esse caos todo, deveria ser valorizado também com pagamentos, com benesses maiores, e a gente sabe que não é assim, né? E com formação também, porque eu me lembro de um secretário de segurança de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que conseguiu, que tinha a polícia mineira, que era uma expressão. Uma expressão que era praticamente uma facção também, né? E ele conseguiu reverter isso, ganhou até prêmio internacional, concursos e formação. Eu esqueci o nome dele, realmente tem um tempão que eu entrevistei esse senhor. Minas tem um excelente secretário de segurança agora, que é secretário do Zema, o Rogério Greco. Ele foi procurador de justiça, excelente. Mas olha só... Eu acho que tem que investir na polícia Uma também. das primeiras coisas que o Rudolf Giuliani fez quando entrou na polícia de Nova York foi mandar 20% ou 30% da polícia embora. Tenta mandar um funcionário público embora aqui no Brasil. Aqui tem casos de policiais que são desligados pela polícia que depois a ordem judicial manda reintegrar. Então, a polícia não é uma questão isolada do resto. Não, é uma perna dessa história. É uma perna da história toda. Como é que você lida com essa pergunta? Um servidor público no Brasil que comete um crime. Bom, aqui no Brasil a gente tem exemplos de pessoas que cometeram crime e estão aí, né? Mandando ver. Então, da minha experiência, pelo que eu vejo, a polícia não é um problema isolado, entendeu? Essa questão, a pergunta que você fez, ela passa pela valorização cultural, reconhecimento do papel da polícia. Que hoje, de uma forma inconsciente... E a minha interpretação muito pessoal, não quero que ninguém concorde comigo, não. Mas eu acho que isso faz parte da ressaca cívica que pelo menos a minha geração teve por causa do regime militar. Nós saímos do regime militar, né? A história que eu comprei é que tudo que tem farda, tudo que que tem prisão, isso tudo é ruim, isso é opressão, tem que esquecer tudo isso. Então, o brasileiro ele tem um distanciamento em relação ao policial que o americano não tem. Nos Estados Unidos, o policial é teu vizinho. Você chama ele para fazer churrasco na sua casa, né?
A vida do policial, a rotina do policial nos Estados Unidos é assim, é uma coisa inimaginável. Eu tive um amigo que era policial na Califórnia, ele falou: Roberto, eu trabalhei 25 anos, não saquei a minha arma uma vez. Trabalhava numa cidade pequena da Califórnia. A vida do policial brasileiro naquela é de uma... época, porque a Califórnia hoje... nas cidades menores, Leda, não. Nas cidades menores, eu passei um tempo agora nos Estados Unidos com a minha família. Não, mesmo nas assim, cidades... comparado ao Brasil... Brasil, sabe, não... É um paraíso. Não. É uma coisa assim, pois... Não, fico impressionada com aquelas entradas nas lojas, né? Os saques. Vídeo de aquilo saque, é muito ruim, quebrando carro. Mas também ninguém dá nem um tiro, né? Mas é mais furto do que assalto, né? Furto. E já mudaram aquela lei. Já mudaram? Já mudaram aquela lei. Aquele fenômeno específico que também tinha muito do efeito da notícia ruim, né? Aconteceu um troço, aí estava tudo que é lugar. Mas eu tenho amigos que moram... Eu morei nos Estados Unidos, quando eu voltei, vários amigos ficaram lá. Assim, eles desconhecem o que é crime. Desconhecem. Agora, eles fazem atentados, como o de ontem, né? Do que mataram aqui. Não, aliás, mas isso aí é um outro... Os outro... jornais brasileiros mataram um extremista de direita amigo do Trump, né? Uma loucura. Essas narrativas manchetes, são... Aliás, o livro do Fiuza, O Circo... O Grande Circo. Lançamento hoje. O lançamento hoje, aqui em São Paulo, dia 24 no Rio. E depois Porto Alegre também. Mas o livro do Fiuza... Hoje é dia 11 de setembro. Hoje é dia 11 que é o dia que a gente está gravando aqui. 11 de setembro. 11 de setembro. Nossa, que data, hein? Emblemática pra caramba. Na verdade, o livro do Fiuza debocha dessas manchetes, né? Porque é uma deturpação também, né? Você tem outras maneiras de descrever esse rapaz. Né? Tem. Mas isso é uma conjunção de fenômenos. Mas lá foi um atentado mesmo. Foi. Lá foi, esse caso foi... Tudo indica que foi um atentado motivado por coisas bastante específicas que tem a ver com preferência política, ideologia. Né? Hoje saiu uma notícia que tinham escritos, né, no projétil encontrado no corpo. Tem muito boato. Ainda não sei muito se é boato rolando. Eles apresentaram um senhor de cabelos brancos, que de esquerda, não, parece 61 anos. Agora não era ele o atirador. Hoje disseram que não era ele. Tá muita confusão informacional ainda. Tá muito... Mas eles vão buscar, eles vão achar o culpado e o culpado ficará preso, como os outros atentados. Não tenho dúvida. Como os outros atentados. Porque essa coisa da rigidez da pena, do cumprimento da pena é muito importante. Não é? Você no Brasil, sabe, antigamente a gente fiz uma campanha com a Glória Pérez e com a mãe de uma menina que morreu no metrô, que eu agora vou esquecer o nome, porque tem muitos anos. Gabriela, isso. Que quem era condenado por 30 anos não tinha direito a um segundo julgamento. Foi aquele projeto de lei da Glória. Eu fiz essa campanha com ela. E era se matar uma pessoa, ou matar várias pessoas no mesma ocasião. Você responde por um crime só. Essas coisas acabaram, né? Essas não, mudaram. Agora até três pessoas têm agravamento. Mais de 3 pessoas, tá tudo no mesmo pacote. É uma loucura, né? As leis do Brasil continuam absurdas. A lei é absurda, a aplicação da lei é absurda e a forma com que se descreve isso é absurda. É tudo absurdo. E tem a maioridade penal, que também alivia muita gente que comete crime, que entrega arma para o garoto de 16 anos, 15 anos, 14 anos, sei lá quantos anos, para ele ficar lá 2 anos no... nem isso. E pronto. A última vez que eu falei com alguém do Ministério Público sobre isso, já tem um tempo, o tempo médio de internação de um bandido com menos de 18 anos, que eu não posso falar bandido, né? Tem que falar adolescente em conflito com a lei. Adolescente em conflito com a lei. Que mata alguém no Rio de Janeiro, o tempo médio era 8 meses. Então, pensa nisso. O cara mata alguém, fica 8 meses internado para cumprimento de medidas socioeducativas, depois volta para a rua. E quando completa 18 anos, ficha zerada. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito.
No Clube dos Canais tem o membro apoiador, R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério, de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Essa coisa de zerar a ficha do criminoso também é uma coisa muito absurda. Isso, para ser justo... Porque se ele matou, matou, né? Isso existe também nos Estados Unidos, em alguns estados. Eu sei que lá também tem. Mas é uma coisa que eu acho completamente errada. Você acha que se a lei aqui no Brasil fosse de estado para estado, funcionaria melhor? Não. Infelizmente, eu tenho amigos queridos que defendem essa posição. Basta ver as leis estaduais. Você já viu como é a qualidade dos nossos representantes estaduais? Sim, se nós fôssemos os Estados Unidos, sim. Mas eu não consigo imaginar os nossos legisladores estaduais fazendo lei penal. Eu acho que provavelmente a gente ia ficar numa posição pior do que essa. Assim, em princípio, eu concordo, porque eu sou a favor do federalismo máximo, como tem nos Estados Unidos, né? Em princípio, eu acho que cada estado deveria ter sua lei, deveria fazer... Mas eu acho que tem outros ajustes que a gente tem que fazer no Brasil... Antes desse. Como, por exemplo, acabar com o voto obrigatório, que eu acho... inclusive o voto presidiário. Mas isso aí é porque, não, na verdade, não são todos os criminosos presos que votam. Os que estão presos definitivamente não votam, só os que estão presos provisoriamente. Mas isso, assim, eu acho que isso é uma questão acessória, subsidiária, né? Eu acho que o principal é essa máquina que a gente tem, movida a populismo. É como o Duda falou, né? Você quebra a perna do cara... Aí você compra uma muleta com o dinheiro dele, dá pra ele e depois pede, vota em mim, não esquece de mim não, hein, filhão? Não, e aí você falou agora dessa questão, eu me toquei de uma outra que eu já tive com vários amigos em roda de conversa, que assim, a área é totalmente dominada por facções criminosas, então numa comunidade assim que é com armamento ostensivo, a polícia nem sonha em poder entrar. Como é que a gente pode imaginar que ali, naquelas zonas eleitorais, as pessoas vão ter o direito do voto sigiloso? Excelente pergunta. Quem é que... É impossível, você parar pra pensar, é impossível que a pessoa vai chegar, com licença, senhor narcoterrorista, traficante, eu vou aqui votar discreto sozinho. E ele, claro, você está exercendo a sua cidadania. Aí fecha o olho, com um fuzil aqui desse tamanho, a .50... Como é que fica isso? É isso aí. Aí, no final das contas, ele vê lá o boletim de urna, né? Vê, olha, essa sessão tal aqui teve um monte de voto para um cara que eu não gosto. E aí? Quem é que vai explicar como é que foi? Não, tô nem falando da zona do boletim de urna. Tô falando da pessoa votar na cabine. Porque depois ele tem como verificar. Sim. Ele não sabe quem foi o voto individual, mas ele sabe. Mas eu não duvido que nessas zonas eles não... Mas nem precisa, porque ele vai pelo agregado. Ele vai pelo agregado. E é engraçado você falar isso, né? Porque eu tive um bate-boca com um especialista de segurança pública nas últimas eleições, porque ele estava defendendo o fechamento dos clubes de tiro durante as eleições. Muito importante para a segurança. Eu perguntei isso para ele, né? O senhor acha que o fechamento das bocas de fumo e os clubes de tiro independentes? Os clubes de tiro importante. Falando em boca de fumo, ontem eu vi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, da Colômbia, defendendo a legalização da cocaína, não é nem da maconha mais. Ele diz que causa menos mal do que... Ele já falou que causa menos mal do que o uísque, e eu acho que dessa vez ele falou que causa menos mal do que de alguma coisa. Açúcar. Ele... É uma coisa assim, louca. Ele já defendeu isso na tribuna da ONU. E ele voltou ontem nessa defesa, né? Quer dizer, então, já que a gente não consegue controlar a droga, a gente libera a droga? Essa imagina você levar essa forma de raciocínio para os homicídios, né? Para todo tipo de crime, já que não consegue controlar, libera. O que eu acho fundamental que nessa questão da droga, que tem a ver com a abertura que o Duda fez, né? Falando do papo aqui como um encontro de gerações, de legado, é que eu vejo uma regra muito clara, né? Se alguma coisa te faz crescer, melhora a sua saúde, evolui espiritualmente, melhora as suas relações, te faz mais feliz, show, é bom. Mas se é alguma coisa que te leva para a direção contrária, ela é ruim. E não me interessa qual é o nome que dão para isso, né?
Não é possível que você pegue uma coisa que transforma as pessoas em servos dos outros, que expõe você para o pior tipo de degradação. Eu não sei como é que alguém pode achar que você trate isso do ponto de vista moral como uma coisa razoável, né? Mas teve um protesto porque acabou o lugar dos craqueiros, que aqui em São Paulo chama Noias. Tem uma ONG especializada nisso. Teve protesto, gente protestando, porque cadê os Noias que estavam aqui ontem e não estão aqui hoje? E qual seria a solução também para essas Eu também queria saber como é que seria uma solução. Eu acho que não tem solução, Duda. Tem coisas que não tem... Assim, tem coisas que não tem solução e você tem que conviver com elas. Contenção de danos ali, né? Não, assim, eu acho que essa expressão contenção de danos, ela é usada por pessoas que são, na verdade, defensores do hábito de drogas. Tá. E ela diz em contenção de danos. O que é contenção de danos? É você fornecer a droga tratar em como quantidade. Se fosse um paciente psiquiátrico, né? Como se aquilo ali fosse... Porque... Isso é uma rima, não é uma solução. Não. E assim, o primeiro cachimbo de crack é uma escolha, o segundo não é mais. Porque quando você conhece o mecanismo, você vê o que é o mecanismo da dependência química, cara, não é possível que ninguém escolhe ser dependente químico. O que as pessoas fazem? Cai nisso, né? É uma aventura. Não, eu vou experimentar para ver qual que é, ou eu estou deprimido. Mas depois que você entra, não tem saída daquilo ali. Você vê o nível de degradação humana. Então, é sob esse ângulo que eu acho que a gente tem que... É como, por exemplo, o vício em jogo. Tem gente que... Eu conheço pessoas que tinham patrimônio, perderam tudo em corrida de cavalo, em bingo clandestino, né? Tem gente que é viciada em sexo, tem gente que é viciada em bebida, né? Também, né? Dependência. Isso aí eu acho que é parte da responsabilidade de pessoas que entendem o que está acontecendo, alertar para que outros não caiam na mesma... Mas isso é uma questão de Estado? Só quando... Até que ponto é segurança pública, até que ponto é saúde, até que ponto é Estado... eu acho que é fácil. Se o cara está botando... Eles indicam direitos, né? O direito dele. Ele quer, ele faz. Não, mas sem dúvida. Por exemplo, se tiver um parente que está passando por uma... Como é que você vai lidar com isso? Porque é um inferno. Eu já tive casos de paciente psiquiátrico na família. Claro. E sei como é difícil você conseguir internar à distância uma pessoa que está visivelmente em surto. E já tive amigos também que já passaram por várias situações delicadas. Mesmo? Não, isso é... São e aí coisas eu fico me colocando, se eu que tenho recursos para cuidar de algum parente ou algum amigo, eu vi o trabalho que dá para cuidar de um indivíduo descontrolado. É isso mesmo. Imagina cuidar de uma horda de pessoas ali, né? Eu acho que há situações, há questões para as quais não existe uma solução. Só, né? Eu me dei consciência disso porque eu já fui candidato 2 vezes. Eu fui candidato a deputado e a vereador. Eu nunca fui eleito, né? Aí você vai participar de debate. Que sorte, nunca, jamais. Mas as pessoas querem que você dê a solução, não. Qual é a solução para a segurança? Qual é a solução para a saúde? Qual é a solução para o transporte? Caramba, em 20 minutos. Não tem solução, não. E tem coisas dessas que não tem solução. Não tem solução, falar é mas mais fácil tem que do que ter uma resolver. maneira de harmonizar isso, né? Assim, tem no vários... caso do craqueiro lá. Craqueiro que chama? Cracudo, né? Cracudo, do cracudo. Eu acho que você tem que buscar aí um equilíbrio de direitos, né? Ele não pode internar compulsoriamente. Você quer usar crack? Tudo bem. Mas você vai ficar acampado na minha calçada depois? Quando você ficar doidão, é o meu dinheiro que vai ter que ser usado? Você sabe, vocês devem imaginar quanto custa uma diária de internação numa clínica Nossa, coisa caríssima. Pois é. Assim, como é que você vai lidar com... Sabe, se as pessoas fossem usar droga e aquilo ali fosse restrito a elas... Mas você já deve ter visto a devastação na família. O que é você ter uma pessoa dependente de química, mas que você vê... Eu conheço o caso de um garoto roubava tudo de casa. Sim. Quando a mãe deu uma conta... Tristeza. Essa é uma loucura. Ou fica agressivo, né? Ameaça... Não, é terrível. Outros, né? Agora, tem que ter uma alternativa. A alternativa, quando a família tem dinheiro, ela interna.
Mas as clínicas são muito caras, muito, muito. Muito? Sabe? Eu acho que o caminho que eu vejo sendo mais bem sucedido, ele tem duas vertentes. A repressão, a produção, a venda, porque você evita que futuros consumidores sejam criados. E a educação. Você tem que explicar. E hoje eu percebo isso, tem pouca gente disposta a explicar que droga é uma merda. Porque não é, droga, mas é escolha, mas droga é uma coisa descolada. Cara, droga é uma merda. Eu conheço, não tá, ninguém me contou, não. Eu conheço 2 pessoas que tiveram as vidas destruídas pela maconha. Maconha não faz nada demais, tem tanto gente que... Eu conheço 2. Uma pessoa ficou incapacitada aos 18 anos, porque usou tanto maconha, teve uma crise psicótica e jamais se recuperou. Hoje tem a minha idade, 63 anos, desde os 18. É incapaz. O outro, sob efeito de maconha, entrou num acidente de carro, bateu de frente com outro carro, morreu na hora, o filho foi hospitalizado. Então, se eu, que não ando no meio de gente que usa muita maconha, conheço isso, imagina a quantidade de gente, né? Então... Imagina as famílias, né? Fica destruído tudo. Sabe? Tanta coisa de bacana, de bonito para fazer nessa vida, né? E o que eu tô falando para maconha serve para jogo, serve para álcool, serve para um monte de coisa. É dependência química, né? Agora, eu acho que se criou na sociedade uma barreira politicamente correta que impede as pessoas de falarem isso. Quando eu falo isso, tem amigo meu, não, mas Roberto, eu fumo há 20 anos. Você sabe quem que falou isso, né? Eu fumo há 50 anos todo dia, mas não sou dependente, né? Tem essa lenda aí, né? Mas é uma questão muito delicada, porque você não pode ser a favor, né? Ao mesmo tempo, porque a consequência não é boa, né? Assim, não é uma questão de você ser a favor ou contra. É você reconhecer que é uma coisa cujos efeitos nocivos são grandes e podem ser devastadores versus... E vão afetar toda a comunidade. Não vai ficar só ali naquela pessoa. E qual seria... Quer dizer, não deu certo. A repressão à droga também não dá certo, né? Porque o tempo todo a gente vê que drogas chegando destroem. A quantidade de droga destruída, né? Nas estradas, Linda, olha só. Você vê não sei quantas toneladas de não sei do que, né? E aparece de novo, né? Mas já aparece de novo pela mesma razão que acontece em várias condutas criminosas, porque é um troço altamente lucrativo e sempre vai ter gente interessada. Sempre é o dinheiro. Então sempre vai ter gente para vender. Mas eu não vejo qualquer outro caminho que não seja esses 2, né? Você reprimir a produção e a venda e você educar para acabar com os futuros consumidores. E na questão das armas? E o Brasil acabou sempre virando um centro de distribuição de drogas e de tudo que tem... Segundo mercado de cocaína do mundo hoje. Pois é. Que o Brasil tem... Agora com essa história também da Magnitsky e tal, apareceram um monte de teses em relação a que o Brasil, como ele tem livre... transação ali financeira com os Estados Unidos, a Europa e também com os países sancionados, então o Brasil acaba sendo uma forma de lavar dinheiro e fazer transações de organizações sancionadas, países sancionados com os Estados Unidos e a Europa e vice-versa, e o Brasil fica ganhando como intermediário nessas transações e também essa parte... Agora o governo americano começou a falar abertamente que o Nicolás Maduro, ele é o líder da organização Cartel de los Soles, né? E isso coloca o continente num impasse, né? Porque ele está aqui do lado e se ele é líder, 50 milhões de dólares ali pela captura dele, né? Como é que você vê isso, assim, em termos de... Isso pode virar uma terceira guerra mundial, a terceira guerra mundial já está começando... O Brasil está intrinsecamente ligado a isso ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que o narcotráfico hoje é uma das grandes ameaças à estabilidade, à liberdade,
ao Estado de Direito na América Latina. O narcotráfico e as facções de uma forma geral. Então, já se infiltraram bastante em instituições. Em alguns países, praticamente chegaram ao poder, né? Mas aqui também, com a lavagem de dinheiro, essa última descoberta que fizeram aí, mostrou um avanço incrível, né? Tanto na política quanto nos donos de postos de gasolina, donos de não sei do quê, de loja de conveniência, hein? Fintechs, para tudo transacionar esse dinheiro, lavar. O volume de dinheiro que o tráfico de drogas movimenta é muito grande, né? Então, agora eu não acho que isso tem possibilidade nenhuma de virar guerra. Eu acho que essa é uma das plataformas do Donald Trump, né? Porque afeta a questão da segurança da fronteira americana. Então, ele está agora tomando medidas que, até onde eu consigo me lembrar, nenhum governo americano tomou, né? Eles realmente falam sempre da guerra às drogas, agora que está acontecendo uma guerra às drogas, né? Está cheio de porta-aviões aqui, né? Em torno da Venezuela. No Caribe, no Mar do Sul do Caribe, tem vários navios de guerra lá. Mas eu não sei te dizer até onde ele vai levar isso, né? Porque o mundo está muito complicado, tem um monte de coisa acontecendo, né? A situação da Europa é complicada, guerra na Ucrânia, Oriente Médio, não falta lugar. Não tem quase confusão, nenhum lugar de paz mesmo, né? A França ontem virou uma guerra civil quase, né? A América Latina está nesse pé. Maduro o curioso tá é que o mundo nunca foi tão pacífico, né? Não foi, eu já vi uns estudos falando isso também, que nunca morreu tão pouca gente. Isso é verdade. Comparando com a Segunda Guerra Mundial, que morreram, sei lá, quase toda a população jovem, masculina de um país enorme morreu por causa da guerra. Hoje em dia está mais light. Estatisticamente falando, sim. É verdade. É porque é aquela coisa que a gente está falando também, né? O efeito das notícias. Quando acontece alguma... Hoje em dia, você tem informação 24 horas por dia sobre o mundo inteiro. Então, a gente carrega nos ombros responsabilidade pelo mundo inteiro. Pô, aconteceu um negócio no Nepal. Aí você, agora foi na França, vamos na França. Agora na Venezuela, vamos, né? Agora foi no Catar, ataque no Catar. Então você fica o tempo inteiro... Numa rolada de Instagram, você já tem acesso a tudo isso. Em 5 minutos você fica completamente estressado, porque você acha que é um apocalipse que está acontecendo, né? Mas é quase um apocalipse. Mas não é? Antigamente, como é que você ficava sabendo? Você lia o Jornal do Brasil uma vez por dia... Acabou, vou cuidar da minha vida. Jornal Nacional à noite. No meio tempo, você não estava nem sabendo o que estava acontecendo no mundo. Agora é em tempo real. É um massacre, né? E eu sempre falo para as pessoas, você não tem obrigação de saber tudo o que acontece no mundo. Né? Porque você acaba carregando uma carga em cima de você que nenhum ser humano consegue. E aí a gente fica em busca das soluções. Mas como é que eu resolvo? Mas, cara, a crise do Oriente Médio não é culpa sua. Não se resolve nunca. A crise de imigração da Europa não é culpa sua. Né? Pô. Mas a gente se envolve, a gente tem que ser feliz, a gente tem que achar o espaço para ser feliz. Ela penetra na gente, né? Agora não é mais ela provoca o seu senso de justiça. A forma com a qual a notícia é redigida, ela vai lá e puxa aquilo. O que você está fazendo aí, curtindo a sua quarta-feira à tarde na sua casa, quando crianças estão morrendo no seu... Aí você, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Não é esse o sentimento? E a inteligência artificial vai ajudar ou vai atrapalhar? Já é uma ajuda sensacional. Como toda ferramenta, desde que você escolha a ferramenta adequada e saiba usar da forma adequada. E usar para o bem, né? E também, hoje em dia, esse mundo da internet, da inteligência artificial, também vai repetir os mesmos erros do mundo real de antigamente. Né? Os mesmos crimes, claro. As mesmas maledicências. O ser humano é o mesmo há 5 mil anos. Uma fofoca, né? Não. Se você pegar o livro, tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Caderno das Memórias do Imperador Marco Aurélio, que, se não me engano, ele escreveu no ano 180, que é um diário dele. Você lê, você acha que você está lendo o diário de alguém do mundo atual, porque o ser humano continua a mesma coisa. A gente tem os mesmos problemas, as mesmas dúvidas. Então, a tecnologia, se você souber usar, é uma maravilha. Inteligência artificial eu uso muito hoje, porque eu escrevo muito e eu uso a inteligência artificial para checar as coisas que eu escrevo. E como eu
eu não posso ter erro, eu uso uma inteligência artificial para checar o que a outra diz. E aí você vai evoluindo. Então é uma coisa sensacional. E você está fazendo que livro agora? Eu vou lançar até o final do ano a segunda edição do meu livro Os Inocentes do Leblon, que conta a história da criação do Partido Novo. E também até o final do ano eu vou publicar um livro de memórias, autobiográfico, que fala da perda do meu pai e conta histórias da minha vida, chamado Enterrem Meu Coração na Pedra do Arpoador. É o meu primeiro livro autobiográfico. Olha, e por que você se animou a fazer isso? Você sempre escreveu sobre a questão, a segurança, a política, né? Sempre foi nessa linha, né? Na verdade, eu comecei escrevendo coisas mais pessoais. Inclusive, eu tenho um volume de ficção que eu tô bem... Um dia eu vou ter coragem de publicar. Mas esse volume... Um romance? São contos. Mas esse volume autobiográfico eu comecei a escrever porque meu pai ficou doente, né, em 2010. Ele teve câncer de pâncreas. E eu perdi ele muito rápido. E eu fiquei muito chocado com a forma com a qual a medicina, de uma forma geral, trata doentes terminais. Para mim foi... Foi impactante mesmo. Foi muito impactante. E aí eu comecei a escrever... E já estou escrevendo isso há muito tempo. Sabe, é um livro que eu tenho que publicar. Eu preciso publicar para me livrar dele e poder escrever outras coisas. E agora encontrei uma editora que se interessou e deve sair até o final do ano. E você entrou nesse campo de palestra muito fortemente, né, também? Eu também adoro fazer palestras. Faço palestras pelo Brasil inteiro, falando sobre tudo, falando sobre segurança pública, cenário político... Eu tenho uma palestra agora que eu estou acabando de fazer, que acho que vai ser a melhor de todas, que é sobre ideologia, mostrando a minha visão, né, de como que as ideias que a gente escuta nasceram, qual é a origem delas, como é que elas se transformaram. E é bom porque preparar palestra, para mim, é uma forma de eu aprender, né? Porque eu preciso estudar para ter certeza das coisas que você vai faço. falar. E o que você falaria sobre 2026? Qual é a sua expectativa? Caos. Essa polaridade continua? Caos. Eu não vejo... E eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro. Eu acho que o cenário é um cenário de caos. Eu acho que o mundo tem muita gente insensata em posição de poder. O mundo inteiro. Muita gente que não honra a responsabilidade que recebeu. E, mais uma vez, tem a ver com o tema aqui do programa, né? Das gerações. Porque eu acredito muito naquele... Tem uma frase que é meio que um lema dos conservadores. Eu estou tentando me lembrar de quem é essa frase. Talvez seja do filósofo inglês Roger Scruton, que ele diz que nós temos um pacto entre os que já morreram, os que estão vivendo hoje e os que ainda vão nascer. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. A gente tem que honrar o legado que a gente recebeu de que já se foi e pensar que o que a gente está fazendo hoje vai servir de legado para quem refletir amanhã. Não nasceu ainda. Né? E eu não vejo isso refletido no comportamento de quem hoje está liderando o mundo. O que você acha Parece que quem está liderando o mundo está pensando na família deles e usar toda a estrutura que está montada aí para benefício próprio. Acho que tem muito essa coisa o medo que as figuras mais poderosas do mundo têm da livre concorrência e das novas possibilidades que a tecnologia está trazendo, de surgimento de novas soluções, de novas tecnologias, de novas formas de transacionar dinheiro, por exemplo, para os bancos, com essas possibilidades de fintechs e sei lá, eu sinto como se fosse tem muito medo disso também, né? Deles perderem a posição ali de poder, de hegemonia com os novos meios ali. No alvo, mais uma vez no alvo, né? E a principal manifestação disso aí, Duda, é o Bitcoin, né? Também, porque o Bitcoin e outras moedas digitais, eles tiram o dinheiro do controle do Estado. E não só o dinheiro, como também a parte de cartório e tal, pode sumir com blockchain. Tudo. Você não precisa mais de alguém validar que aquilo é um intermediário validando, porque Exato. A transação já está ali clara para ambas as partes, né? Isso é uma ameaça ao poder. Né? E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro.
Você imagina, se o Estado perde o controle sobre o dinheiro, ele perde a possibilidade de causar inflação. Ele não vai ter mais como tirar a riqueza que ele tira da maioria das pessoas, né? Então, eu acho que Isso é tão surpreendente, porque outro dia eu fui no Zona Sul, supermercado Zona Sul, e eles aceitam criptomoedas. Tem uma faixa no Leblon, na Dias Ferreira. Tem uma faixa dizendo, aceitamos criptomoedas. Oi? Eu levei um susto. Que mundo é esse aqui que eu nem não sabia, né? Fantástico. Você acha que a eleição do Trump mudou o mundo? Vai mudar o mundo? Alterou realmente a geopolítica? Eu acho que alterou, sim. Eu acho que acirrou algumas coisas que já estavam acontecendo, né? Eu acho que no mundo inteiro a esquerda, o pensamento de esquerda conseguiu uma hegemonia muito grande. Isso, pela primeira vez em muito tempo, está sendo desafiado e está provocando reações muito fortes, né? E eu acho que essa ideia do Trump de resgatar o protagonismo americano tem mais consequências benéficas do que maléficas. Nada é de graça, mas eu acho que tem hoje mais consequências benéficas para a humanidade do que maléficas. E vão refletir no Brasil? Já estão refletindo, né? Eu acho que não da forma como muita gente acha ou gostaria, mas indiretamente não tem como, né? O Brasil sempre esteve e sempre estará sob a esfera de influência americana. Tem até as histórias da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil estava... que o Getúlio era muito ligado às ideologias ali da Itália e da Alemanha, e simpatia, né, do jeito de ver o mundo, e aí os Estados Unidos colocaram, se vocês não tomarem a decisão agora, a gente vai mover os porta-aviões. Aí, não, veja bem, aí fez uma mudança drástica ali, né, de postura, e o Brasil acabou ficando do lado certo da guerra, né? Então agora a gente está num momento parecido, assim, né? Tem forças que querem puxar o Brasil pro lado de lá, tem força que quer puxar o Brasil pro lado de cá, a gente fica meio perdido como população, mas parece... Eu acho que a situação é muito parecida mesmo. Não dá para você ser bobo nem ingênuo, né? Acho que tem uma diferença muito grande entre patriotismo e nacionalismo. Acho que é o Gustavo Corsão que tem um ensaio muito bom sobre isso. Agora eu não me lembro, não sei se é o Gustavo Corsão. Enfim, mas você querer o melhor para a sua pátria significa você reconhecer que em determinados aspectos a sua pátria não vai sozinha para lugar nenhum. Então você contar com o apoio econômico, militar, de segurança de um país como os Estados Unidos é uma enorme vantagem. Por que você vai trocar isso por alianças com países que têm regimes autoritários, ditatoriais, violadores de direitos humanos? Assim, não faz nenhum sentido do ponto de vista geopolítico e nem do ponto de vista moral, né? O que não quer dizer que os Estados Unidos seja um país perfeito, maravilha, mas eles, até onde eu sei, são um país que chega mais próximo do país perfeito, né? Da liberdade. É que nem democracia, não é um regime perfeito, mas é o melhor que temos. É o menos pior de todos, né? E tomara que a gente não a perca, né? A gente falou rapidinho sobre a inteligência artificial e das possibilidades, aí queria te perguntar em relação a essa parte jurídica, porque hoje a gente, com a inteligência artificial, consegue traduzir o juridiquês numa velocidade absurda. Você joga um contrato ali e fala, resume para um leigo os pontos mais sensíveis desse contrato, ele vai, claro. Então, é como se você estivesse conversando com uma junta de ótimos advogados, ainda não está perfeito também, mas já está apontando que daqui a pouco vai ser muito útil até para essa parte da população civil tomar conta dos juízes e do jeito deles exercerem ali o direito, né? E você vê isso com bons olhos também, essa possibilidade da gente conseguir colocar a inteligência artificial para fiscalizar os fiscais? A inteligência artificial vai ter usos que a gente nem consegue imaginar. Eu acho que esse que você sugeriu é um dos que vão proporcionar grandes mudanças. Muito do que hoje a gente tem como função do Estado pode ser melhor feito pela tecnologia. Agora,
isso vai exigir um novo modo de organização política nossa, né? Talvez esse modelo de Estado que a gente conheça hoje esteja caminhando para se tornar obsoleto. Será que não existe uma forma melhor da gente se organizar? Eu acho que a inteligência artificial, uma grande quantidade de tarefas vão ser substituídas com vantagem. Você vai tirar pessoas e botar... Por que para julgar? Se você tem um monte de lei, você tem um caso aqui, você tem os precedentes. Isso é a descrição do funcionamento da inteligência artificial, né? Olha para a lei, olha o que já fez antes, olha o caso aqui. Que você falou, né? Em 15 segundos, ele dá... As coisas que eu já vi inteligência artificial fazer, qualquer agente de inteligência artificial, né? Você dá um livro e pede, me fala quais são as principais ideias do livro. Em 3 segundos, o troço já resume para você ali. Né? Você fala assim, olha... Está aqui o texto que eu escrevi. Reescreve esse meu texto no estilo de Hemingway. Sai o troço, reescreve no estilo de Hemingway. Jura, você já fez isso? Ele faz isso para você. Você já fez com algum texto? Já. Ele já pede E aí, te agradou? Não. Mas ele faz bem. Mas é porque... Mas, enfim. Tá só começando também. Tá né? só começando. Você pode pedir pro Aristóteles, o Marco Aurélio, todo mundo dá um pitaco ali naquilo. Mas como é que seria a análise aqui? De acordo com Júlio César, Marco Aurélio e Aristóteles, sobre esse... Você tem a inteligência do mundo inteiro à sua disposição. Todo mundo que... É muito louco, né? Eu acho fascinante. É fascinante, cara, mas é muito louco. Eu acho muito... É muita sorte nossa estar vivendo numa época como essa, sabe? Da gente testemunhar essas coisas. Eu achava que meu pai tinha vivido numa época... Eu falo isso no livro. Meu pai nasceu em 1926. Ele morreu em 2010. Aí meu pai viu... Quando meu pai nasceu, não tinha penicilina ainda. Caramba. Quando lançaram a penicilina no Brasil, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. A minha avó, mãe do meu pai, levou a família inteira para tomar uma injeção de penicilina, porque ela não sabia o que era, mas ela sabia que era uma coisa boa. Vamos garantir aqui. Cara, quando meu pai era criança, não existia televisão. Eu falo do computador, é a mesma coisa a gente falando de computador, né? Não, eu já era adolescente, ou pré-adolescente, quando a televisão chegou na minha casa. Eu também. A televisão chegou lá em casa... Eu já tinha o quê? Preto e branco. Não, eu cheguei a ter, a gente chegou a ter TV anos. preto e branco lá em casa quando eu era Tivemos, criança. mas eu me lembro que quando eu tinha 12 anos, assim, 13, 12, 11 e meio para 12, a televisão entrou na minha casa, um móvel gigantesco, com uma... Eu lembro quando você comprou o primeiro fax, que você comprou quando o Ednei Silvestre, meu padrinho, estava indo morar em Nova York, e ele vendeu, fez um bazar. Aí você comprou de segunda mão o fax dele, a gente teve o nosso primeiro aparelho de fax que era fascinante. Como assim? O negócio imprime, os vizinhos iam na minha casa passar fax. E no Sem Censura você tinha... eu introduzi no Sem Censura exatamente para ter uma comunicação maior com o telespectador. O pessoal mandava fax. Olha que loucura. E depois o modem surgiu também, que era um modem discado, que ficava aqui... Lembra disso? Para conectar na internet tinha que mobilizar uma linha telefônica. Era uma confusão. E tinha os BBS, né? Que eram os clubes, que é como se fosse uma internet da época. Você discava e ficava lá conversando com os outros. Não, tudo isso. Telefone, só você imaginar que hoje em dia todo mundo tem um celular. Quer dizer, praticamente todo mundo, né? Todo mundo. Tem mais celular do que pessoa no Brasil, na rua, registrado. Mendigo com celular, já cansei de ver. Ou com QR Code, mendigo com QR Code pedindo Pix, né? Pedindo pipoqueiro. É muito louco mendigo. isso. E a gente, eu sou da época que a gente declarava no imposto de renda e a gente comprava o telefone e ia na loja ali na Francisco Sá, em Copacabana, a pessoa levava o telefone e você comprava o telefone da pessoa na loja e saía com o aparelho. Era muito louco. Depois declarava no imposto de renda. Eu até há pouco tempo tinha 2 linhas declaradas no imposto de renda. $5.000 custava. Muito louco isso. Telefone celular, uma linha telefônica. A gente nem tem mais, eu nem tenho mais telefone fixo. Eu também não tenho mais, não. Doideira. O mundo mudou muito. Está mudando e vai mudar mais ainda. E a velocidade também é muito maior do que era antes, né? Porque isso tudo acontecia a passos lentos. Agora não, é tudo muito rápido. Bom, e para fechar, você como um dos fundadores do Partido Novo, como é que você vê essa parte da representação
do esquema de poder aqui do Brasil, assim, o que você melhoraria nesse modelo de representatividade do nosso sistema político? Tem que acabar com o voto obrigatório, implantar o voto distrital, igual nos Estados Unidos, né? Que você tem uma quantidade muito menor de candidatos. E o número de partidos. Eu acho que tem que liberar a candidatura independente. Quem quiser ser candidato, seja. E acabar com o financiamento público de partidos, que eu acho a coisa mais absurda do mundo. Então, você quer fundar o seu partido, funde. Agora, arruma o dinheiro aí onde você quiser. Vá correndo atrás de doador. Mas não tem que ser o nosso. Não, eu não quero financiar partido. Eu também não quero. Aí você vai ver, o número de partidos vai cair para 5. Vai cair para 5, porque aí vai acabar a mamata de ser dono de um partido que não tem voto, que não tem representatividade nenhuma, mas tem uma grana. Mas a grande mudança que eu acho que o maior impacto vai ser acabar com o voto obrigatório, porque aí a quantidade de votos vai cair para 1/5. Acho que quem vai votar é quem realmente se interessar, quem realmente quiser fazer a diferença. E você vai mexer nos currais eleitorais, eu acho que vai ser uma mudança. Aí vai ser uma mudança radical. Tomara que venha um dia. Eu acredito. Bom, muito Vamos obrigado ter a esperança. Obrigado por você ter vindo mesmo. Foi um prazer. Valeu. Eu sei que seu dia foi corrido, ainda será corrido. Graças a Deus. Isso te retroalimenta também. E claro, não, eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida uma coisa que eu gostasse tanto quanto o que eu faço agora. Então eu sou aquele cara que acordo de manhã feliz da vida e vou dormir mais feliz ainda. E muito obrigado a vocês por me receberem aqui. A gente ficou muito feliz de você ter aceito. Quanto a vocês, eu vou pedir para você curtir, para você compartilhar, para você dividir essa entrevista em todos os grupos que você conheça e participe e tenha, né? Temos outros convidados aqui também que estão relacionados a esse tema da segurança pública. Tem o Lordelo, tem o Coronel Príncipe. Você pode maratonar. E outros temas que são complementares, né? Porque a gente fala muito de saúde, de longevidade, qualidade de vida. Mas a gente também tem o Ulisses Campbell falando dos crimes mais absurdos, dos criminosos em série, assim, com as histórias por trás ali desses crimes. É verdade. Pra gente se defender também dessa maldade. Tem de tudo. Tem psiquiatra, tem pedagogo. O podcast está bem... a gente faz uma curadoria muito variada e muito boa. Pessoas que realmente têm a agregar aqui. A gente é muito bom para nossa família e bom para vocês também assistirem, porque... Então a gente espera vocês, selecionadas. Né? Toda quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui. Valeu? A gente espera. Valeu!